Olá, gatas e gatos, tudo bom? Eu sou a B do Cheia de Dúvidas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre saúde com vocês. A gente vai deixar de lado um pouquinho todo esse universo de maquiagem, vai falar um pouquinho sobre um cuidado interno. Eu trouxe para vocês hoje o assunto sobre a doença celíaca, que é um assunto que eu domino ultimamente muito bem. Eu descobri que eu sou celíaca há 1 ano e 3 meses. E eu queria falar um pouquinho, porque eu vejo muita gente tem curiosidade, muita gente gostaria de saber o que é, tem dúvidas sobre esse assunto, se existe mesmo uma doença, o que que ela, como é que ela funciona. E eu convivo com isso há um tempo e eu vou dividir com vocês. Se você descobriu agora, calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente consegue conviver muito bem com isso e a gente se alimenta muito bem, então não tenho por que se desesperar. Existem alguns momentos que a gente fica um pouquinho mais triste, sim, mas dá para conviver tranquilamente com isso e com todo mundo, mesmo sendo celíaco. O que é ser celíaco, né? O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma intolerância que alguns indivíduos possuem com relação ao glúten. E aí vem uma segunda pergunta: o que é o glúten? O glúten ele é uma proteína que a gente encontra em alguns alimentos, como o trigo, a cevada, o centeio e o malte. Existe também a aveia, porém ela não é uma, como é que eu vou dizer, uma retensora de glúten. Ela é contaminada, então assim, ela tem glúten por contaminação, por isso que ela se encaixa nessa lista. Apesar de hoje em dia existirem aveias que são processadas em lugares totalmente separados, que elas são livres de glúten, que são um pouco mais caras, mas ela se enquadra nesses 5 itens. Então, quando alguém fala de produtos que não são, que contenham glúten, então a gente sempre vai encontrar aveia ali, mas a gente sabe que às vezes a aveia é um produto, pode existir o produto que não tem glúten também. Então, o que acontece? Então tá, a gente sabe que é uma proteína e tudo mais, e aí? Então, essa proteína, para quem é alérgico a ela se instala no intestino delgado. E o que ela faz? Ela faz uma inflamação. Às vezes, inflamações pequenas, até inflamações muito grandes. Aí faz com que o nosso corpo reaja e tenha os sintomas de leves, moderados a muito extremista. Então, algumas pessoas sentem muito mal com esses sintomas. Dizem, né, algumas pessoas dizem que sem o tratamento, quando a criança e tudo mais, pode até levar a óbito. Eu não, eu só li isso, nunca soube de nenhum assunto relacionado a isso, mas eu já li muito e já encontrei em algumas matérias que isso pode acontecer. Hoje em dia eu acho um pouco difícil, mas eu acho que antigamente, por não conhecer a doença, poderia até ter ocorrido sim. Então, essa inflamação, ela gera alguns sintomas que são, existem os básicos que uma grande maioria tem, pelo menos esses dois, que são dores abdominais extremas e o intestino mais solto, né? Então, assim, esses são geralmente os dois sintomas muito, muito, muito comuns em quem tem intolerância ao glúten. E existem N outros, né? Existe vômito, queda de cabelo muito grande, unhas fracas, sonolência, fraqueza, foliculite hepática, que são aquelas bolinhas que a gente tem, que parecem espinhazinhas e cravos no braço, no ombro, nas nádegas. Enfim, existem vários outros sintomas. Então, para você saber se você tem ou não tem, se você está com dúvida se você tem ou não tem o glúten, você não quer procurar o médico já de cara, faz o seguinte: tira o glúten alguns dias da tua alimentação. E é muito fácil saber, toda a embalagem ela se tem ou não tem glúten. Todos os alimentos é uma obrigação, já é uma lei, né, que todo alimento tenha isso, que se contém ou não contém glúten. Tira da tua alimentação durante 5 dias. Aí você vai ver se, de repente, se você tem esses sintomas muito sérios, tira durante 5 dias. Esses 5 dias vai bastar para o teu organismo ele dar uma pausa e melhorar. Se você sentir melhora, você procura um médico para fazer todos os exames, para fazer o tratamento, e só o médico vai poder diagnosticar bem certinho se você tem ou se você não tem. Porque esses sintomas são muito paralelos. Às vezes você tá com uma anemia maior, às vezes você tá desidratada, às vezes você tá com uma virose. Então, assim, não dá para dizer que estar, né, com N ou Y sintomas é porque você tem intolerância ao glúten.
não vai conferir. Então, tem que realmente procurar um médico. Depois que você procura um médico, nos primeiros dias é um pouco difícil, porque a gente acha que vai tirar todos os alimentos possíveis da nossa vida e que a gente nunca mais vai poder comer fora num restaurante ou que a gente nunca mais vai poder participar de uma festa infantil e N coisas. A gente realmente no começo é difícil, não é fácil, mas a gente acostuma. Hoje em dia eu carrego minha comida para algumas, né? Em alguns lugares que eu vou eu carrego minha comida, porque algumas pessoas elas não lembram porque tu não pode consumir, ou também não tem, né, o porquê ficar fazendo. Às vezes você vai na casa de um amigo que nem é tão íntimo assim, às vezes eu levo alguma coisa para consumir lá e não tem problema algum, porque eu não me sinto mal e a pessoa também não se sente mal por não ter feito nada para mim comer. Então, eu vou mostrar para vocês alguns produtos e como que a gente encontra se tem ou se não tem glúten. É muito fácil, todo o rótulo tem. Então, assim, existem produtos que a gente acha que tem glúten e não tem. E existem produtos que você vai de cara dizer, esse não tem e às vezes tem. Eu sempre... A gente procura fazer muita coisa saudável em casa. Mas eu tinha uma época mania de comprar esses produtinhos de tempero. Às vezes acabava os meus temperos e a gente não comprava e sei lá, saía no mercado aquele dia e falava, não tem tal tempero, eu vou comprar esse aqui que tá pronto e daí pra essa semana dá, ou pra... mais prático, né? E eu descobri que o Ajinomoto, que é esse tempero aqui da Sazon, ele tem. Então assim, eu comia tudo certinho e continuava passando mal. Comia, continuava passando mal. Aí cheguei pro meu marido e falei assim, não pode, tem alguma coisa eu tô comendo em algum lugar que eu não tá... Deve ter, porque eu tô passando mal do mesmo jeito. E daí eu fui fazer uma limpa no meu armário para procurar realmente se eu tava consumindo alguma coisa que tinha glúten. E eu olhei e eu não fui olhar nesses temperos, tanto que tem tempero que tá fechado aqui que eu preciso despachar para alguém, para alguma amiga, para alguém que consome, porque esses aqui, todos esses têm glúten. Então, esses da Sazon, todos eles contêm glúten. Então, tá escrito no pacote bem pequenininho. E eu não sei por que eu tava tudo dentro de um potinho fechado. Eu acabei pegando, tá vendo? Aqui diz que que contém glúten. Então, assim, eu acabei achando os temperos. E daí eu comecei a olhar tempero. Comecei a olhar bastante coisa no mercado. E tem, então assim, tem que tomar cuidado com esses produtos. Quando você vai fazer um alimento, às vezes o alimento já in natura ele não tem, mas se você vai temperar, você vai encontrar alguns produtos realmente que possuem glúten, daí você vai passar mal. Esses da Knorr, eles não contêm. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. A minha câmera não tá focando muito bem. Aqui diz que não contém glúten, ó. Não contém glúten. Então, assim, esses da Knorr, eles não contêm. É sempre bom fazer as coisas mais saudáveis e tudo mais, mas se você precisar, você já sabe que isso é uma coisa muito boa para se olhar. Daí, a gente falou que o trigo o trigo é um dos vilões mais grandes, assim, que é o que a gente mais sofre, porque é muito bom comer pão, é muito bom comer massa, é muito bom comer pizza, é muito bom comer tudo isso, eu adoro. Porque a minha família é italiana e eu sempre gostei. Então, assim, eu amo lasanha, eu amo um monte de coisa que eu não posso comer. E a gente tira a farinha de trigo. E a farinha de trigo é uma coisa, porque ela tem uma liga. Então, para achar essa liga na farinha de trigo em outra farinha é muito difícil. A gente tem que fazer uma mistura de farinhas e, às vezes, colocar um ligante, né? Pra ficar nessa textura da farinha de trigo para poder fazer algumas comidas. Mas isso não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente encontra. Então, assim, das grandes farinhas que eu costumo usar para repor a farinha de trigo é a farinha de arroz. Essa daqui é uma marca só, na verdade essa é a primeira vez que eu compro dela, que é essa Fazenda. E ela tá bem grandona aqui, ó, farinha de arroz aqui em cima. E ela vem bem grande aqui, ó, não contém glúten. Então, assim, eu compro numa parte no mercado, que são de produtos que não tem açúcar, não tem glúten, mas você, em qualquer mercado menor, tem farinha de arroz, provavelmente vai ter. Se não tiver, você tem farinha, tem a maisena não, amido de milho, vamos fazer propaganda também, né? Amido de milho. Tem também para fazer, ó, pão de queijo é uma coisa que não tem glúten, gente. Então, assim, às vezes se ele tá na padaria junto com os outros pães, ele vai estar contaminado.
Mas se você fizer, então o polvilho doce, o polvilho azedo, eles não contêm glúten. É uma coisa muito boa para fazer misturas com a farinha de arroz, para você fazer bolo, para você fazer pão, para você fazer nhoque, para fazer milhões de coisas. Esse daqui é um macarrão. É um macarrão sem glúten também. Esse aqui é de uma marca conhecida, pelo menos aqui no sul ela é conhecida, que é o Urbano. Ela também diz que ela não contém glúten. Então, o macarrão sem glúten, ele é um pouquinho mais demorado para fazer, mas ele é muito gostoso. Eu acho, hoje em dia, não sei se é porque eu acostumei a comer e a minha família também acostumou a comer, eu sempre gostei de macarrão mais al dente, mais durinho. E o macarrão sem glúten, ele demora um pouco mais para ficar pronto, mas ele fica com essa textura gostosa. Então, assim, ele não tem um sabor. Não dá para você pegar um macarrão. Eu, pelo menos, não sinto. Meu marido já disse que ele sente um pouquinho o gosto. Mas eu não vejo essa diferença de, eu vou pôr um potinho aqui com macarrão com glúten e um macarrão sem glúten, e as pessoas vão comer e vão saber qual é qual. Não vão saber. Então, assim, isso vale também para comida. Já comi comidas que as pessoas fizeram para mim, que todas as outras pessoas comeram e ninguém diz que tem o que não tem glúten. É um pouco de preconceito. Todo mundo acha que comida sem lactose, comida sem glúten, comida para diabético, sem açúcar, é tudo ruim, né? E não é tudo ruim, é tudo muito bom. Se você souber fazer, se você tiver a mão para isso, fica uma delícia. Não tem o porquê ser ruim. Se ela é feita com um produto com qualidade, se ela é feita com coisas gostosas, não tem por que ficar ruim. Fica gostoso sim. O leite, ele não tem glúten, então é uma coisa que já não tem. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são os enlatados. Esse aqui é um de sardinha, porque eu gosto de sardinha. Gosto mesmo de sardinha, de atum enlatado, gosto bastante dessas coisas. Gosto de sardinha frita, gosto de sardinha assada, gosto de sardinha de qualquer jeito. Os enlatados, eu não sei porquê, se é em algum condimento que eles colocam nesses óleos que possa ter. Então, assim, a sardinha, ela é muito... A sardinha e o atum e alguns outros enlatados, alguns contêm, outros não contêm. Um dia eu fui muito feliz para pegar, tava uma promoção de atum e tudo mais, e alguns enlatados de uma marca X, e tava na promoção, e eu fui lá, peguei um monte, e peguei vários óleos, várias coisas diferentes, e comecei a olhar, não sei porquê, mas eu acabei pegando, sempre pegava um e levava embora porque nunca tinha. E de repente, do nada, eu olhei e falei, nossa, tem glúten. Então eu tive que trocar. Meu marido falou, como tem glúten? Disse, tem glúten, tem uns que tem, outros que não tem. Daí a gente ficou encucado. Eu não sei se você sabe por que uns tem. Provavelmente é pelo tempero que tem aqui dentro. Mas eu acho que é engraçado porque eles todos são manipulados no mesmo lugar. Enfim, não sei explicar isso, mas tem. Então, assim, outra coisa que muita gente gosta que eu não tomo, porque eu acho que pra mim eu tenho muita alergia. Hoje eu tô ainda meio... Em alguns vídeos vocês me veem assim. Eu sou uma pessoa que tem muita alergia, muita rinite. E o Nescau me ajuda muito a piorar essa rinite. E eu, quando era mais nova, eu gostava muito. Depois eu parei. Mas eu compro, às vezes, esses assim. Esse é da Tirol. Esse aqui contém glúten. Esse aqui eu comprei pra minha filha levar pra escola de lanche, porque às vezes ela quer levar uma coisinha assim, não é sempre que ela quer levar um suquinho natural, e a gente costuma comprar aqui em casa o suco mesmo, não esses sucos de caixinha que tem açúcar pra caramba, ou a gente faz o natural sem açúcar, ou a gente compra aquelas, não é polpa também, porque polpa, muitas polpas por aí, elas também têm produtos químicos, mas a gente compra aqueles que é só mesmo o concentrado do suco natural, e a gente faz no copo para ela levar. Mas às vezes ela também quer isso aqui, né? Então a gente compra uns todinhos assim, uns achocolatados. E esses contêm. Então, assim, o Nescau é um que contém. O ovo maltine, que assim, eu confesso que quando eu descobri que o ovo maltine já fala, tem malte, né? O ovo maltine, ele é uma paixão muito antiga minha. E a minha filha foi criada assim, tomando, desde pequena ela tomava leite, depois com um pouquinho de ovo maltine. E eu não posso, né, com ovo maltine, então foi uma decepção, porque eu adorava aquele milkshake que vendem por aí de ovo maltine, e eu não posso mais tomar. De bobeirinhas, assim, às vezes a gente quer comer um biscoito, alguma coisa. Os sequilhos são os mais recomendados. Tem os pão de mel sem glúten também. Tem algumas marcas que são muito boas com produtos sem glúten. Eu agora, geralmente quando a gente vai falar, eu ganho um branco. A que eu mais consumo
São os produtos da Mina, mas tem outras marcas boas, eu faço uma mistura, assim, porque tem coisas de um que eu gosto, outras de outras que eu não gosto. Pastel, pra quem gosta de pastel, eu adoro pastel. E tem o da Fred sem glúten, que é muito bom, eu acho que é o pastel que eu mais... a massa de pastel que a gente faz e fica realmente igual, assim, a minha filha não gosta de pastel, de jeito nenhum, mas quando eu faço, eles são mini, são bem pequenininhos, assim, quando eu faço esses mini pastéis, ela, tipo, quer comer só os meus pastéis, ela não quer comer o outro normal. Então, tem coisas que dá. Uma coisa que todo mundo associa, que eu falei que todo mundo associa que glúten sempre é com coisas calóricas, tem, né? E não tem. O creme de leite é uma coisa que não tem glúten. Ele, ele não tem glúten, não tem carboidratos, essas coisas assim, assim como o leite condensado. Então, assim, é muito mais fácil a gente consumir coisas calóricas que não contenham glúten e engordar, que é o meu caso, do que a gente consumir produtos que sejam mais elaborados. Então, tem que tomar cuidado. O iogurte é uma coisa que também eu peguei esse daqui só para mostrar. O iogurte também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Alguns iogurtes eles contêm glúten e outros não contêm. Agora tá uma barulheira de cachorro lá fora que é uma maravilha. E tem uma coisa que eu gosto bastante, desde quando. Na verdade, isso aqui me lembra a minha infância, bem infância mesmo, quando eu morava em São Paulo. Que eu comia esses biju. Tem gente que sabe o que, que é, sabe? Esses bijuzinhos. Que é isso aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é esse cuscuz, que é da Timbé. Que é isso aqui, ó. Tem um que é mesmo jeito embalado e tá escrito biju, beiju, biju. Eu chamo de biju, mas é beiju. Que é, eu lembro muito quando eu era pequena, que tinha um pessoal que vendia na rua, que batia umas madeirinhas e ficavam gritando, né? Beijo! E esse é bem gostoso, assim, dá pra passar com bastante coisa. Uma coisa pra quem é louco por chocolate e que se você tá começando agora e gosta de Nutella, gente, Nutella não tem glúten, tá? Mas também come com moderação, porque senão, né, vai acabar ficando que nem eu. Eu sou louca por essas coisas. Hoje em dia, como eu não tô treinando mais, eu não tô fazendo um monte de coisa porque eu não posso, então eu continuo não me controlando para certas coisas. E daí vai para temperos, assim, a ketchup, eu pelo menos compro esse zero aqui, que não tem açúcar, não tem nada. Então, tudo a gente tem que olhar. Para tudo a gente olha se, se tem, se não tem. Você tem que criar um hábito, né, de... E eu, depois de tanto tempo, esses dias, eu fui pegar uma coisa no mercado, eu peguei e tava quase levando, e eu olhei e falei, nossa, eu nem olhei o rótulo, sabe? E algumas coisas são automáticas, assim, a gente acha que não tem e a gente, quando vai ver, a gente tem. Outra dica é, se você vai em algum aniversário de criança, aí a gente já vai dizendo, poxa, eu não vou poder comer nada. Realmente, aniversário de criança é difícil. Eu não sei na tua região, assim, então vai de região para região. Em São Paulo, aniversário de criança tem milhões de coisas diferentes. Aqui no Sul, são outras todas diferentes. Algumas têm alguns produtinhos que não contêm glúten, que já é normal. Então, assim, se você vai comer um beijinho, claro, você provavelmente ele vai estar junto com brigadeiro e essas coisas assim. Pode ser que ele esteja contaminado. Mas se tiver esses docinhos que você sabe que eles são feitos, se você sabe do que é feito, você vai conseguir saber se você pode ou não pode consumir. Então, não é difícil, não é nenhum bicho de sete cabeças, dá pra gente se controlar, dá pra gente viver uma vida muito saudável. Hoje em dia tem N receitas que a gente pode fazer com produtos, se você quiser fazer uma coisa diferente, fazer um. Aqui no sul a gente fala muito em pão quente, pastelão, pão picante, que são todas essas coisinhas de festa, quando tem uma festa, um aniversário, algum evento, tem sempre essas comidas para consumir. Hoje em dia dá para se fazer tudo isso sem glúten, dá para você ter uma alimentação muito boa dentro disso, de não consumir o glúten. Então não tem o porquê ficar se lamentando que não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Tem que tirar proveito do que você pode comer e não ficar se torturando, na verdade, né? Porque não tem necessidade de tortura nenhuma. Você tem que aceitar e
partir pra luta. Eu vou estar postando para vocês algumas receitas, intercalando com os outros vídeos, algumas coisas de receitas mais fáceis, de coisas gostosas, de geralmente comida que a gente consome com farinha de trigo, com os outros tipos de farinha, para que você tenha mais opções e não fique tão triste por não poder consumir tantas outras. Mas é isso, a vida é isso, cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente quer comer muito alguma coisa e tem outros dias que a gente não pode comer, mas não, a gente não abaixa a cabeça, a gente levanta a cabeça e segue em frente, porque isso é o de menos. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tá bem, é só uma coisinha, não é outra coisa que vai atrapalhar a nossa vida. E dá para conviver muito bem, os amigos se acostumam, a família se acostuma, e você tem que ser pulso firme. Olha, eu não posso passar mal à toa só porque alguém quer que você coma alguma coisa, também não dá. Porque para quem tem, para quem sente, as coisas são bem complicadas, bem mais difíceis, então não vale a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, dá um joinha aqui embaixo. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, curte as redes sociais. Tem o Insta, tem o Face, tem o Snap, tem o blog. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais. Logo, logo a gente volta com mais um vídeo pra você. Espero que você goste assim, espero que você esteja gostando assim como eu estou gostando de estar aqui contigo nesses dias. E vamos em frente, certinho? Um beijo, peace and love pra todo mundo. Tchau!